Olá pessoal, tudo bem? Bom, eu sou Fernando Oliveira, eu sou médico veterinário há quase 40 anos e trabalhei a minha vida toda como veterinário da saúde pública, né? Trabalhei no meu município, no controle de zoonoses e também desde que me graduei eu trabalho como docente em faculdades públicas e privadas, né? Atualmente no setor privado, e eu gostaria de trazer uma discussão que é muito pertinente para a medicina veterinária, principalmente no Brasil, onde tem a maior quantidade de escolas de medicina veterinária, acho que do mundo todo. Os países mais desenvolvidos, como os Estados Unidos, por exemplo, não tem nem sequer 30 escolas de veterinária. A China é o país mais populoso do mundo, praticamente, também tem na mesma faixa que os Estados Unidos, umas 30 escolas de veterinária. E o Brasil tem mais de 500 escolas de veterinária. Então aqui tem muito médico veterinário, né? Nos últimos anos houve um boom de crescimento dos cursos de medicina veterinária, principalmente no setor privado, por conta da demanda que a clínica de pequenos animais, principalmente cães e gatos, está requerendo. Então, muito mais pessoas estão criando cães e gatos, principalmente na pandemia, onde as pessoas foram obrigadas a ficar em casa. Muita gente agora mora sozinha, ou um casal. Muita gente não tem filhos, né? Muitos casais estão adiando o nascimento de filhos e outros não querem de forma nenhuma. Inclusive jovens ainda que nem têm um relacionamento já dizem que não querem ter filhos, mas querem ter um cão ou um gato em casa. Até porque é do próprio ser humano querer se relacionar com a natureza. Mas o que a gente vê é que muita gente está escolhendo ter um animal de estimação do que um filho. Ter um animal de estimação do que ter um amigo, por exemplo, um amigo próximo. Até porque a gente sabe que nas relações humanas existem atritos. Ninguém concorda 100% com outra pessoa e atualmente existe uma intolerância com as pessoas que não concordam conosco. A prova disso é a grande polarização política, onde as pessoas ficaram inimigas umas das outras, inclusive até pessoas da mesma família, por causa de convicções políticas, né? O que é um absurdo, porque os políticos não estão nem aí para a população, nenhum deles, né? Então, o fato é que há um crescimento muito grande, né, da propriedade de cães e gatos, e isso requer um aumento da quantidade de médicos veterinários, pessoas buscando por um curso de medicina veterinária para poder se especializar nessa área de pequenos animais, que no Brasil as pessoas que fazem alguma especialização, quase todas elas, né, os médicos veterinários no caso, optam por ser especialistas em animais de companhia. Poucos vão para a área do agronegócio, poucos vão para a área da saúde pública, e a grande maioria se concentra nesse setor dos pets. Bom, e o que isso tem a ver com a conversa que eu quero ter com vocês? É que o médico veterinário tem um grande papel, talvez o maior deles, né, no maior problema que tem hoje na humanidade. Qual o maior problema do mundo hoje? Maior do que todos os problemas nacionais, né, de cada país, de cada pessoa, é a crise climática, né? O efeito estufa chamado, né, que aumenta a temperatura do planeta, né, cada vez fica pior. Ocorrem locais onde ocorrem fenômenos climáticos de frio extremo, ficam piores ainda. Locais onde há uma temperatura muito elevada, fica pior ainda, mais elevada ainda.
Então, fenômenos climáticos extremos, que a gente tem visto a cada período no Brasil, recentemente, como do Rio Grande do Sul, que é um reflexo da crise climática. Embora muita gente negue a crise climática, mas a gente sabe que é um negacionismo. Aí a ciência já provou por A mais B que esses fenômenos são causados pela atividade humana. E isso é prova, é científico, não tem como negar. E um outro problema que a gente tem hoje é a perda da biodiversidade. A quantidade de espécies animais e de espécimes também reduziu bastante nos últimos 50 anos. De 1970 até hoje, mais de 70% das espécies animais silvestres se reduziram, muitas delas na beira da extinção. No Brasil, é pior ainda, no Brasil, a redução da biodiversidade chega a 90% de 1970 até hoje. E por que que isso está acontecendo? São duas crises associadas, a crise climática e a crise da biodiversidade, e uma influencia na outra. E o Brasil, para completar, é um país agrário ainda, não é? Nossa principal fonte de riqueza é a agricultura e a pecuária, ou seja, o agronegócio. O agronegócio como indústria mesmo, né? Não os pequenos agricultores e pecuaristas que lidam com isso de forma familiar, mas a grande indústria. O Brasil é um dos maiores produtores de carne para o mundo todo, tá? E de grãos também, né? Em detrimento disso, a gente tem um setor industrial tecnológico muito fraco, né? Porque os outros países querem comprar o nosso alimento, que é mais barato, né? Os nossos empresários do agronegócio querem vender para o exterior, porque é em dólar, em euro. Então a gente tem uma grande produção, né, de produtos agropecuários. E isso influencia diretamente na crise climática, porque para produzir a agricultura e a pecuária requer terra, requer desmatamento, requer consumo de água em grande quantidade. E isso, cada vez que essa produtividade aumenta, há mais perda de floresta, de áreas naturais. E a população de animais silvestres diminui mais ainda porque perde habitat. Então se derruba uma grande quantidade de mata, de floresta para fazer pastagem, e os animais silvestres que ali estavam têm que fugir, e por conta da falta de alimentação e de água, a redução do alimento e da água para eles se reproduzem menos, né? E começam a reduzir a sua população. E colocam também a saúde humana em risco, porque eles têm que se aproximar do ser humano para poder se alimentar, comer o lixo que o homem deixa, né? Se aproximar das residências, e os patógenos que circulam entre os animais silvestres se aproximam dos animais domésticos e se aproximam do homem. Então esse sistema agropecuário que a gente tem, que nos sustenta, que dá divisa para o país, ele requer uma destruição ambiental muito grande, requer uma pegada de carbono muito grande, ou seja, quando se acumulam gases de efeito estufa por conta da atividade industrial ou agropecuária, aumenta mais ainda a temperatura, porque aumenta o efeito estufa. E diminui mais ainda a população de animais silvestres, e com isso há um desequilíbrio no meio ambiente, porque são as populações silvestres e as matas que controlam o clima e controlam o equilíbrio do meio ambiente, né? O homem, como está no topo da cadeia alimentar, ele não é muito afetado por isso, pelo menos inicialmente, que é porque a população humana está crescendo, né? Mas vai chegar o momento do colapso, onde não vai ter como produzir tanto alimento, porque não tem recurso natural para isso.
não tem mais terra para fazer isso. E as terras também vão ficando degradadas, com tanta exploração. Então, o que nós, como veterinários, podemos fazer? Qual a nossa responsabilidade? Que uma das nossas prerrogativas é trabalhar no setor do agronegócio, né? É trabalhar com produção de carne, leite, ovos, mel, trabalhar na reprodução animal, tá? E a gente quer sempre aumentar a produção e a produtividade, sempre às custas da degradação ambiental e sempre às custas da redução da biodiversidade. Então isso vai ter um momento de colapso, porque a natureza não se recupera tão rápido. E o colapso, né, já começou a ser sentido em algumas regiões. As regiões mais pobres. Então, como eu dizia, as regiões mais pobres, onde as pessoas têm um nível de vida, uma qualidade de vida inferior, são as que mais sofrem inicialmente. Mas esse sofrimento vai chegar até as camadas mais abastadas da população, porque a exploração é constante. E as alterações climáticas, a crise climática aumenta. E a crise da biodiversidade também, a perda da biodiversidade. Então, o que nós, como veterinários, podemos fazer com relação a isso? O que nós, como pessoas, como cidadãs, podemos fazer também com relação a isso? Primeiro que o que move a nossa sociedade é o consumo, né? Então, quanto mais eu consumo, maior a degradação ambiental, porque alguém tem que produzir para que eu consuma. E a sociedade de hoje está baseada no consumo. A economia só cresce se nós consumirmos. E a economia ela não se contenta em ficar estável, ela quer sempre crescer. Até porque tem muita gente desempregada que precisa trabalhar e emprego só existe com crescimento econômico. E o crescimento econômico só existe com exploração ambiental. Então, a primeira coisa que a gente pode pensar são nos nossos hábitos de consumo. Tá? O que eu estou consumindo que é desnecessário? O que eu estou consumindo de forma excessiva? O que eu poderia reduzir no meu consumo? O que eu poderia deixar de consumir totalmente? Cada pessoa tem a sua vida, tem o seu estilo de vida, e cada pessoa sabe essa resposta para si mesmo. Digamos que eu tenho, vamos dizer, 10 pares de tênis, né? Cada um de um modelo diferente para poder usar em situações diferentes. É necessário que eu tenha 10 pares de tênis? É necessário mesmo que eu tenha centenas de pares de sandálias, como a gente vê muitas pessoas mostrando isso até como um troféu? É necessário que eu tenha tantas mudas de roupa? Eu vou usar essas roupas o tempo todo? Eu estou realmente usando? Será que eu não poderia doar algumas delas sem prejuízo para a minha vida? Será que o meu consumo de carne não poderia ser reduzido? Eu preciso comer carne todos os dias, principalmente carne bovina, que é a mais consumida do país. Então, fisiologicamente, eu preciso de proteína, a proteína animal, diariamente. Em que proporções? Eu sei quanto eu preciso consumir de proteína animal? Exatamente, eu sei, para manter o meu nível de proteína normal. A gente ouve falar de pessoas que comem carne no café da manhã, no almoço e no jantar, porque gostam de carne. Mas é necessário? Será que eu posso, pelo menos um dia na semana, não consumir carne? Nem bovina, nem suína, nem de frango, nem de peixe. Ou pelo menos somente de bovino. Eu poderia passar um dia sem me alimentar de carne bovina. Eu falo bovina porque a produção bovina é a maior de todas no mundo, né? E no Brasil principalmente, que é um dos maiores produtores de carne bovina do mundo,
e um dos maiores exportadores também. Quanto reduziria a produção de carne bovina se cada brasileiro passasse um dia sem comer carne bovina? Claro que eu estou falando de brasileiros que podem consumir a carne bovina, porque grande parte dos brasileiros não consegue consumir nenhum tipo de carne, nenhum. Tá? Mas é claro que se eu reduzisse o meu consumo de carne bovina, o preço da carne bovina também diminuiria. Talvez ficasse mais acessível para outras pessoas aqui no Brasil, né? Porque o consumo ele reduz com o preço alto. Então, quais são os meus hábitos de consumo? Eu sei que quanto menos eu consumir, menor vai ser a minha pegada de carbono, menor vai ser a produção. Tá? E a indústria vai se adaptando a isso. Porque todo o comércio, a indústria, os serviços se adaptam à demanda. Se você consome mais, eles produzem mais e o preço aumenta. Se você consome menos, o preço diminui e a produção diminui. Mas ninguém deixa de produzir. Está sempre produzindo, se adaptando. Então a indústria não vai se acabar. É por isso. Outra coisa. Eu tenho animais de estimação, eu tenho cães, eu tenho gatos. A gente sabe que pelo menos, sei lá, 1/3 das famílias tem um animal em casa, um cão ou um gato. O cão principalmente, que é o animal mais, digamos, mais criado pelos seres humanos, porque a relação do ser humano com o cão é de longa data, mais de 10 mil anos. E o ser humano selecionou os lobos para cruzarem entre si e para dar origem aos cães. Então o cão é uma espécie artificial. O cão não foi criado pela natureza, e sim pelo homem. Claro que o homem faz parte da natureza, né? E a gente poderia considerar que o cão é um animal natural, porque o homem também é natural. Mas foi uma seleção feita pelo homem. Não foi uma seleção natural. Foi uma seleção artificial. E temos hoje aí no mundo praticamente 1 bilhão de cães. 1 bilhão de cães. E quantos leões tem no mundo? Quantas girafas tem no mundo? Quantas onças tem no mundo? Quantos mico-leões dourados tem no mundo? Quantos gorilas tem no mundo? Tá? Quantos animais silvestres tem no mundo hoje? Eu falei no início da conversa, 70% da população de animais silvestres foi reduzida em 70% nos últimos 40, 50 anos, pela perda da biodiversidade. Não tem onde eles viverem, não tem recurso alimentar para eles. Então a população reduz. Então compara essa população de animais silvestres com a população de animais domésticos. Tá? Quantas cabeças de gado tem no mundo hoje? Quantas cabeças de frango tem no mundo hoje? Eles existem muito mais do que a população humana. Tem mais animais domésticos do que seres humanos no mundo. Muito mais. Mas animal silvestre, muito pouco. E cada vez menos. Porque não tem onde eles viverem. Tá? As áreas que são agricultáveis, né, para produzir pasto e outros alimentos, outros poucos tipos de alimento que o homem come, né, porque a alimentação do homem é muito fraca, parca, né? Porque antes o homem comia muito mais coisas diversas do que hoje. Hoje são alguns grãos aí e pronto. Né? E a carne. Mas essas áreas agricultáveis, né, que se planta para criar bovino, né, para criar pasto, e o que se usa para produzir ração para esses animais, é muito maior do que a área ocupada pelas cidades onde a gente vive. Então é uma degradação ambiental muito grande. E o risco é que um dia isso entre em colapso, se não for feito nada. Não adianta a gente dizer, mas o que pode ser feito? Pode ser feito sim. Basta que cada um faça a sua parte na redução do seu consumo, do consumo do desnecessário. Ou então a redução do consumo necessário. Então a gente viu aí, né, o problema colocado. Crise ambiental, crise da biodiversidade, alto nível de consumo em muitas sociedades, muita gente que não consome, que é a grande maioria de que não consome quase nada, vive na pobreza,
Mas eles têm um consumo básico também. Tá? A população humana é muito grande e o planeta não consegue suprir as necessidades de cada pessoa no conjunto. O resultado é que uma elite consome e a grande massa do mundo passa fome. E o nosso consumo muitas vezes é exagerado ou desnecessário. Então, dá para a gente deixar de produzir carne bovina? Não dá. Muita gente precisa da carne bovina, não tem acesso por causa do dinheiro. Muita gente precisa do frango, do peixe, do suíno, mas não tem porque não tem dinheiro para comprar. Só uma elite tem dinheiro. A maioria das pessoas não tem. Então é difícil você eliminar a produção agropecuária. Muito difícil não, impossível, porque a sociedade tem que se alimentar. Então por aí o que pode acontecer é as pessoas reduzirem os hábitos de consumo. Como a obesidade é uma epidemia hoje em dia, então porque a gente está consumindo alimentos de forma errada, né? Que a obesidade é pelo consumo excessivo, principalmente carboidrato e gordura, né? Então podemos sim reduzir o consumo, lógico que sim. E até daria chance dos que não têm dinheiro consumir alguma coisa, mas não dá para extinguir a indústria agropecuária, porque ela mantém a população humana viva. E onde poderíamos nos ater então? Nos outros bens de consumo que não são alimentos, né? Vestuário, e veículos, carros, né, que poluem o meio ambiente e esse tipo de coisa. Mas existe um item, né, que a gente poderia reduzir bastante. E algumas pessoas poderiam até riscar totalmente da sua vida, que é ter um animal de companhia. Você pode não ter um cão e você pode viver muito bem. Você pode não ter um gato e você pode viver muito bem. Não dá para você viver bem deixando de se alimentar. Mas pode viver bem se alimentando na forma correta, ingerindo a quantidade de proteína correta, de carboidratos corretos, de vitaminas e sais minerais corretamente. Tá? Mas poderia sim deixar de ter um cão. Já tive 2 cães e hoje em dia eu não tenho nenhum cão e nenhum gato. Tá? Mas não tenho por convicção, porque é a minha contribuição que eu posso dar para o meu consumo. Se eu tiver um cão ou um gato, eu vou ter que consumir coisas, né? Vou ter que comprar ração para ele, vou ter que comprar vermífugos, vacinas, né? E cada coisa dessas aí que eu preciso dar para o meu cachorro, o meu gato viver de maneira digna, é um consumo, um consumo. E o consumo é degradação do meio ambiente. Quantas áreas do meio ambiente foram derrubadas só para produzir insumo, para produzir ração para cão e gato? Muita área, realmente. A gente sabe que os benefícios de ter um animal doméstico são muitos, muitos. Não precisa nem falar a respeito. Cada um sabe a alegria que o seu animal lhe dá, né? Reduzindo a pressão arterial, né? Reduzindo o estresse, reduzindo problemas psicológicos, né? Como a depressão, por exemplo. E a companhia de ter um animal do lado ali enquanto você está em casa sozinho, né? A maioria das pessoas vive só hoje, né? Por conta da degradação das relações humanas, por conta do trabalho excessivo. Então, é um grande benefício ter um animal doméstico em casa, tá? Mas é extremamente necessário, tá? Se você não tem um cão, o seu consumo reduz bastante. Se você não tem um gato, o seu consumo reduz bastante. E até o seu gasto financeiro também. Você pode economizar dinheiro. Não é fácil abdicar disso. A gente sabe disso muito bem. E nem eu estou pregando que as pessoas que têm cães e gatos se livrem dos seus animais, que é pior ainda. Porque a gente sabe que a população de animais, cães e gatos, abandonados no mundo é muito maior do que a população de cães e gatos
que tem um tutor. É muito maior. Porque todo mundo quer ter um animal doméstico, mas a maioria não tem condição financeira. Eles adquirem um animal e no primeiro problema que esse animal tem, adoecendo, não tem como tratar, não tem como levar ao veterinário, resultado, abandona o animal. Fora outros casos que não é preciso citar, né? Casos de pessoas que o animal cresce e a pessoa não quer mais o animal depois que cresceu. O animal fica agressivo, a pessoa não quer mais. Um casal se separa, nenhum dos dois quer o animal. E aí o abandono é muito grande. Então a gente não está pregando aqui abandonar seus animais. É o contrário. Quem puder adotar um animal desses que estão abandonados, melhor, tudo bem. Melhor do que comprar um. Comprar é até uma questão antiética, comprar um animal de companhia. E escolher raça, eu quero raça tal, também é uma questão, tem uma questão ética envolvida, né? Que é selecionar a raça. Talvez até as pessoas estejam selecionando a raça do ser humano que querem ter ao lado também. Né? A gente sabe que existe isso. Mas é necessário, extremamente necessário que tenha um cão na minha casa. Tá? Eu não falo nem ter condições de ter um cão. Eu falo em necessidade real. Tá? Claro que uma pessoa que tem deficiência visual, muitas precisam de um cão para andar nas ruas. A polícia precisa de cães para combater o crime. A defesa civil precisa de cães para poder agir em situações ambientais extremas, como queda de barreiras, alagamentos, pessoas desaparecidas. Claro que sim. Ninguém está pregando a extinção dos cães, de forma nenhuma. Mas é uma tomada de consciência de cada um se é necessário ou não ter um cão. A necessidade real extrema. Porque se a gente conseguisse reduzir bastante a população de cães no mundo, reduziria bastante a pegada de carbono de cada pessoa. Repara bem, é quase 1 bilhão de cães no mundo. Quase 1 bilhão. É 5 vezes a população do Brasil de seres humanos. Se isso pudesse ser reduzido, até a qualidade de vida humana aumentaria, porque ia ter menos dejetos de animais para poder dar um fim para ele, né? Quantos milhões de toneladas de fezes deixariam de ser produzidas com a redução da população canina? Então, muitas coisas, né, que a gente consome, não dá para deixar de consumir, porque a nossa vida depende disso. Mas algumas coisas a gente pode reduzir o consumo e outras pode deixar de lado. Uma delas é o cão. Tá? Tem outras questões envolvidas na criação de cães e gatos, que é a questão ética. Será que um animal, qualquer animal, quer ter um dono? Quer ser propriedade de outra espécie? Você, como ser humano, você aceitaria uma outra espécie superior a você lhe dominar e ser seu dono? Mesmo que essa outra espécie lhe desse todo o conforto, você gostaria de ficar preso numa casa, sendo alimentado, né, com todos os bens de consumo à sua disposição, para você ficar como objetivo de vida apenas ficar ao lado de quem está lhe mantendo? Então é uma coisa para a gente pensar também, porque não tem nenhuma prova de que o animal quer ter dono. Não existe isso, né? Claro que o animal que está ao nosso lado se afeiçoa a nós, se acostuma a nós, porque a gente está mantendo ele. Alimentação, proteção. E ele quer isso também. Né? Ele não precisa caçar, não precisa ir para o ambiente procurar alimento e nem está sujeito à ação de predadores. Então a espécie canina se proliferou por isso. O homem deu a proteção, a alimentação e hoje são quase 1 bilhão de cães no mundo. Fora gatos, né, coelhos e outras espécies que são pets. Então esse é um problema que a gente poderia reduzir bastante. Tá? Então é uma dica. Né? Eu, por exemplo, não me dou o direito de ter um cachorro. Tá? Além de eu estar querendo contribuir com o meio ambiente, né, eu não me dou esse direito. Eu acho que eu não tenho esse direito. Isso é um pensamento meu, não quer dizer que eu esteja correto.
Pode ser que você ache a mesma coisa, pode ser que você seja contra isso. E nem eu estou querendo também colocar uma dicotomia entre as pessoas, os contra e os a favor de ter um cão ou um gato. Não é isso. É um indivíduo, cada um, não é grupo de pessoas. Não é para criar uma polarização dos contra e dos a favor, tá? Não é isso. Eu aqui, individualmente, pessoalmente, como médico veterinário, né? Até tive cães na minha infância, adolescência, mas depois eu não me dei mais esse direito, tá? Eu posso ajudar no problema da população canina elevada de outras formas, né? De outras formas, não como um tutor, certo? E a gente sabe que quanto mais as pessoas adotam animais, quanto mais instituições de proteção animal existem, maior é o abandono. Parece até que a pessoa que não tem responsabilidade diz assim, vou pegar um cachorrinho para criar. Se ele adoecer, eu jogo na porta lá de um protetor de animal, de uma instituição, que vai criar ele, vai se virar. E aí pega o outro para criar. Tá? E assim a posse responsável vai sendo mantida e aumentada. É como o tráfico de animais. Quem consome animais silvestres, né, quem cria animal silvestre, está alimentando o tráfico. Quem cria cão e gato também está alimentando um comércio de produção de cães e gatos. Né, de canis que vão produzir animais para vender para pessoas, porque as pessoas querem determinada raça. Então a gente está também influenciando um comércio. Esse comércio ele envolve o maltrato dos animais. Porque se uma fêmea tem que engravidar várias vezes para ter várias crias, para vender essas crias, é um maltrato no final das contas, né? Então, por isso eu não me dou esse direito, tá? E nem sou contra quem se dá esse direito de ter um animal doméstico. Não sou contra isso. Que a pessoa sabe a necessidade que tem, tá? Pode até ser prescrito por um médico, mas muita gente não tem essa necessidade. Não tem. E eu creio que seja a maioria das pessoas. E a gente poderia intervir como veterinário nisso, tentando educar as pessoas, pelo menos as que estão próximas da gente, para ter esse pensamento. Eu preciso ter um cão e gato. Claro que se eu já tenho um, vou ter que manter esse animal até esse animal morrer, né? E tratar bem dele o tempo todo. Mas depois esse animal vai morrer. Um cão não vive mais do que 20 anos, né? E depois disso, eu vou adquirir mais outro. Eu tenho que ter 2, 3, 4 cães em casa. Precisa disso. Certo? Então é uma discussão aberta. Não é uma imposição, logicamente, né? Não é uma retaliação e nem é uma crítica a quem é proprietário de animais como cães e gatos. De forma nenhuma. É uma maneira de você auxiliar na crise ambiental, é uma maneira de você auxiliar na perda da biodiversidade, porque quanto menos cães, mais ambiente para animal silvestre se proliferar. E também é uma, digamos assim, uma libertação dos cães e gatos. Porque se esses animais fossem obrigados a voltar para o ambiente, eles se adaptariam. Até porque já existem cães, hoje em várias partes do mundo, no próprio Estados Unidos, que já estão há gerações sem ter nenhum proprietário. Estão voltando aos hábitos antigos da sua genética, que eles foram, digamos, preparados pela natureza para poder exercer. Então tem milhares de cães no mundo que estão aí se reproduzindo há tempos, sem nunca ter tido um proprietário. Estão sobrevivendo. Mesmo assim, mesmo com a urbanização aumentada, né? Mesmo próximo do homem ali, mas sem proprietário, mas estão sobrevivendo sem a ajuda humana, certo? Se acontecesse um cataclisma mundial, aí, uma epidemia que extinguisse a raça humana, nenhum cão, nenhum gato ia deixar de sobreviver. Ou pelo menos assim, como raça, como espécie, eles sobreviveriam sem a gente. Tá? Então, comente aí se você concorda ou não. Se você não concordar, eu não estou dizendo que eu estou correto, eu nunca quis ser certo, nem quis ser errado, é só uma opinião. Não sou contra esse hábito, eu apenas não me dou esse direito. E nem sou contra que você se dê esse direito. Mas é uma ideia. Se isso desse certo,
melhoraria muito a crise ambiental, diminuiria o efeito estufa e aumentaria a biodiversidade. Com isso, aumentaria mais a chance do ser humano sobreviver no planeta, porque a gente está criando uma bomba relógio, que no momento que explodir totalmente, e já explodiu em algumas partes do mundo, a espécie humana vai estar ameaçada de extinção. Então é isso aí, gente. Quem chegou até o fim desse longo vídeo, 35 minutos praticamente, pense nisso. Nem é necessário comentar, responder, basta pensar consigo próprio. Tá? Obrigado.